ele terminou igual o clássico do Maracanã, Vasco da Gama e Flamengo, primeiro jogo da decisão do campeonato de 2014. O Vasco fez um no primeiro tempo com o Rodrigo, o Flamengo fez um no segundo com o Paulinho, num belo chute de fora da área. Tudo fica para o próximo domingo, né, Álvaro? E o que é que você viu hoje aqui que fez a diferença para esse empate no Maracanã, Álvaro? Olha, Evaldo, eu vi nesse primeiro jogo o Vasco um pouco mais aplicado no primeiro tempo. Foi um time que marcava melhor, que jogava com mais espírito de decisão. Contra um Flamengo que tinha até alguns jogadores que estavam no clima da decisão, mas outros não. E o Vasco, por isso, mereceu a vantagem no primeiro tempo. O gol foi marcado aos 11 minutos, um escanteio cobrado pelo Douglas. O Rodrigo apareceu como um foguete na área e de cabeça fez o primeiro gol. E o Vasco levou essa vantagem para o intervalo, uma vantagem merecida, né? Era um jogo de poucas finalizações, de muita marcação, muita pegada. E a melhor chance, a melhor oportunidade, tirando esse lance do gol do Rodrigo, foi também a favorável ao Vasco. Um lance do Edmilson, né, que chutou cruzado, o goleiro Felipe fez uma grande defesa e o Frausto chegou para salvar antes que o Reginaldo completasse para o fundo do gol. Então, era uma vantagem merecida. O Vasco levou para o intervalo a vantagem porque foi mais aplicado, fazia uma marcação melhor, né, dentro daquilo que o jogo se propunha. O Vasco pareceu entender melhor o que era essa decisão. Pois bem, o segundo tempo começou com o Flamengo diferente. O Jaime tinha trocado o Lucas Mugni pelo Gabriel, né? E o Gabriel deu um pouco mais de velocidade para o time do Vasco, mas não deu nem para ver se foi só isso que melhorou o time do Flamengo. Por quê? Com 50 segundos de jogo, o Everton Costa puxou o Léo pela camisa no momento em que o Léo ia avançando em direção à área. O Everton Costa já tinha cartão amarelo, era para ter sido expulso nesse lance. O árbitro marcou a falta, mas não mostrou o segundo cartão amarelo para o jogador do Vasco. E aí os jogadores do Flamengo se irritaram, passaram a cercar a arbitragem a todo momento, né? E não demorou muito para que o próprio Everton Costa, que continuou em campo, o Adilson deveria ter tirado o jogador, mas ele continuou em campo, e aos 10 minutos fez uma falta feia por trás, em cima do Paulinho. Aí o árbitro não teve jeito, mostrou o cartão amarelo para ele já tinha recebido o primeiro, foi expulso, deixou o Vasco com 10 jogadores. Imediatamente, o Jaime colocou o Everton no lugar do Frausto, que jogava improvisado. O Frausto já não tinha quem marcar por aquele setor, o Vasco ficava com um a menos, o Jaime colocou o Everton em campo. O Flamengo criou uma grande oportunidade com o próprio Everton aos 14 minutos e chegou ao gol de empate aos 15. 5 minutos depois da expulsão do Everton Costa. Um chute do Paulinho de fora da área, um chute muito bonito, no ângulo, mas era uma bola defensável. A meu ver, o Martin Silva estava mal colocado na jogada. E aí o Flamengo se animou, foi para cima. Os jogadores do Vasco começaram a cercar a arbitragem, a reclamar de todas as jogadas e queriam, né, que alguém fosse expulso para compensar a expulsão do Everton Costa. O jogador visado era o Léo, que vinha fazendo seguidas faltas também. Antes que isso acontecesse, o Jaime foi esperto, tirou o Léo, colocou o Negueba, puxou o Luiz Antônio para o lado direito, recuou um pouquinho o Gabriel e o Paulinho e deixou o Negueba solto na frente, mais próximo do Alexandro. Parecia a fórmula certa para buscar a virada, só que o Flamengo não conseguiu mais ameaçar o gol defendido pelo Martin Silva. Ao contrário, o lance mais perigoso dali para frente foi uma cobrança de falta do Felipe Bastos, que o Felipe mandou para escanteio. Ou seja, foi um jogo de poucas oportunidades e muitas faltas, Evaldo. Tivemos 61 faltas nesse primeiro jogo da decisão. Em parte porque os dois times estavam muito preocupados com a marcação, em parte porque a arbitragem contribuiu para que isso acontecesse. Tomara que no segundo jogo a gente tenha o inverso. Mais futebol e menos faltas. Verdade, ficou uma expectativa muito grande, não só pela qualidade técnica do jogo, mas também pela presença de público, que hoje foi muito ruim aqui no Maracanã. E o Flamengo tem um compromisso importante na quarta-feira pela Libertadores, jogo decisivo contra o Leão, e isso pode influenciar diretamente no que vai acontecer domingo aqui contra o Vasco, às 4 da tarde, sempre. Mas não custa lembrar que o Flamengo entra em campo no segundo jogo ainda com a vantagem do empate. Conservou a vantagem. Conservou a vantagem. E o Adilson ganhou dois problemas sérios, né, Evaldo? A expulsão do Everton Costa, que já está fora do próximo jogo, e o Edmilson, que saiu machucado e muito preocupado com a sua recuperação nesses dias que antecedem a segunda partida. E fica a interrogação para saber se os jogadores do Flamengo que estão em tratamento terão condições no próximo domingo. Vamos acompanhar tudo pela CBN. Até lá!